Olá, gente, tudo bem? Professor William na área. E aí, vamos começar a nossa primeira aula de hoje. E o assunto da aula de hoje é substâncias e misturas. Dentro dessa aula, o que a gente precisa saber? Os conceitos, características, as principais diferenças do que vem a ser um sistema caracterizado como substância de um sistema caracterizado como sendo o quê? Mistura. São conceitos muito simples, só que normalmente o pessoal faz muita confusão e acaba perdendo questões preciosas, questões que são extremamente simples aí na hora que você vai fazer uma prova, na hora que você vai fazer seu vestibular, na prova do Enem, enfim. Então, fica ligado que a aula de hoje é muito simples, com conceitos fáceis, mas é de extrema importância que você domine bem esses conteúdos, você domine bem todos esses conceitos. É importante você olhar para um sistema e conseguir identificar muito facilmente se esse sistema se trata de uma substância ou se esse sistema se trata de uma mistura. Então, no decorrer da aula de hoje, eu vou te apresentar todas as características inerentes, tudo que você precisa saber para ter condições de identificar se é uma substância ou se é uma mistura, beleza? Então, fica ligado aí, não perde atenção por nada nesse mundo, presta bastante atenção para a gente conseguir realmente chegar bem preparado e chegar e ter realmente a nossa melhor performance na prova, beleza? Então vamos lá. Substância e mistura. O conceito, a definição de substância. Galera, vamos sempre nos preocupar com os conceitos, com as definições. Por quê? Porque quando eu sei o que é, trata, quando eu sei explicar o que é aquela coisa, fica muito mais fácil para você entender outros assuntos, outras relações pertinentes a esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. O que é uma substância? Qual que é o conceito? Qual que é a definição? Como que eu posso explicar em uma prova o que é uma substância? Muito provavelmente, a maioria de vocês saberia me dar vários exemplos de substância, vários exemplos de mistura. Mas quando eu perguntar o conceito, muitos iriam travar. E isso vai ser recorrente. Eu sempre vou bater nessa tecla de que você precisa saber o conceito, a definição das coisas, tudo bem? Então, substância é um sistema constituído de um único tipo de espécie química. Vamos traduzir. Você pode falar que substância é um sistema constituído de um único tipo de molécula, beleza? Então, quando eu uso a palavra sistema, é para me referir a algo que eu estou estudando. Então, quando eu estiver estudando alguma coisa onde, dentro dessa alguma coisa, dentro desse recipiente, por exemplo, eu tenho um único tipo de molécula, um único tipo de espécie química, significa dizer que esse sistema é uma o quê? Substância, beleza? E uma característica extremamente importante. Toda substância ela vai apresentar propriedades físicas constantes, propriedades físicas muito bem o quê? Definidas. E aí vale ressaltar, quando eu falo de propriedades físicas, eu estou falando principalmente de três: temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Então, toda substância não interessa a quantidade. Ela vai ter sempre uma determinada temperatura de fusão, uma determinada temperatura de ebulição e uma densidade específica, constante. Então, por exemplo, aqui, digamos que dentro desse recipiente, imagina um copo, um becker. Dentro desse recipiente, eu tenho apenas moléculas de água. Aí eu te pergunto, todas as moléculas dentro desse sistema, dentro desse recipiente, são iguais? É um único tipo de molécula? É um único tipo de espécie química? Então, significa dizer que aqui dentro eu tenho uma substância. Significa dizer que esse sistema é uma o quê? Substância, beleza? Agora, gente, toma cuidado. Existe diferença de substância e molécula? Sim. Às vezes, a gente acaba considerando que é a mesma coisa, mas tem uma diferença muito simples. Substância, eu sempre vou me referir a um conjunto de moléculas iguais. E molécula, na verdade, vou me referir quando eu tenho apenas o quê? Uma. E molécula é um conjunto de átomos. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, nessa representação que eu coloquei quantas moléculas? Três. Então, cada representação dessa aqui corresponde a uma molécula, a uma espécie química. Aí, o conjunto de todas elas, como todas elas são iguais, eu falo o quê? Substância.
Então, no final das contas, na verdade, substância e mistura acaba sendo a mesma coisa. Só que eu uso a palavra substância quando eu quero me referir a um conjunto, quando eu tenho várias moléculas iguais, e eu uso a palavra molécula quando eu quero me referir a apenas uma. Então, se dentro de um recipiente tiver apenas um H2O, é uma molécula. Agora, quando dentro do recipiente eu tiver vários H2Os lá dentro, significa dizer que é o quê? Substância. Está com a diferença? Então, toma cuidado, porque essa primeira parte da química geral que a gente vai trabalhar nas aulas seguintes, são muitos conceitos, são muitas definições simples, fáceis, mas que às vezes acabam desapercebidas, acabam passando batido e você acaba perdendo uma questão extremamente importante, beleza? Então, substância é sempre um sistema constituído de um único tipo de molécula. Não é de uma única molécula, é de um único tipo de molécula, de um único tipo de espécie química. E aí, todo sistema que é caracterizado como sendo uma substância vai ter as propriedades físicas constantes, muito bem definidas. Vai ter temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade bem definidos. Ou seja, por exemplo, a água. Não me interessa de onde que veio, não me interessa se eu tenho 1 litro ou 1 milhão de litros. Se eu estou considerando a água como sendo uma substância, portanto, uma substância pura, a densidade vai ser sempre a mesma, a temperatura de fusão vai ser sempre a mesma, a temperatura de ebulição vai ser sempre a mesma. Então, essas propriedades físicas, elas não dependem da quantidade. Se eu tenho 1 milhão de litros de água ou 1 litro de água, a temperatura de ebulição é exatamente a mesma. E não me interessa de onde que essa água veio. Se ela está 100% pura, se é realmente a substância água, essas características são as mesmas. Inclusive, eu consigo identificar um determinado material como sendo de fato uma substância se eu conseguir determinar a sua temperatura de fusão, a sua temperatura de ebulição, a sua densidade. Ou seja, propriedades físicas, além de serem propriedades físicas, são também propriedades o quê? Específicas da matéria. Ou seja, quando eu falo assim, a temperatura de ebulição da água na pressão atmosférica de 1 atm é 100 graus Celsius. Não existe nenhuma outra substância que nessas mesmas condições tenha uma temperatura de ebulição igual a 100. Então, ela é específica de quem? Da água. Eu posso usar essa temperatura de ebulição como uma maneira de identificar, para saber se de fato aquele material que eu estou analisando, aquela substância que eu estou analisando, é de fato quem? A água, beleza? Tranquilo? E aí, uma vez que eu identifiquei que o meu sistema é uma substância, que eu identifiquei que o meu sistema é constituído de um único tipo de molécula, essas substâncias, elas podem ser classificadas como substância simples ou substância o quê? Composta. Então, uma substância simples são aquelas substâncias em que as moléculas são formadas por um único tipo de elemento, por um único tipo de átomo. Cuidado! Substância simples, ela não é formada por um único átomo. Ela é formada por um único tipo de átomo, por um único tipo de elemento químico. Eu posso ter uma substância simples formada por 1 milhão de átomos, mas se todos eles forem iguais, significa dizer que é uma substância simples. Vamos traduzir? Toda vez que eu olhar para a representação de uma substância e nessa representação tem apenas uma letra maiúscula, significa dizer que essa substância é uma substância simples. Por quê? Porque todo elemento químico, ele sempre vai ser representado ou por uma letra maiúscula ou por duas, uma maiúscula e uma minúscula. Então, toda vez que eu olhar para uma fórmula, para uma representação, e nessa representação tem só uma letra maiúscula ou uma maiúscula junto com a minúscula, significa dizer que é um único elemento químico. Portanto, significa dizer que eu tenho uma substância simples. Então, por exemplo, H2, O3, Fe são exemplos de substâncias o quê? Simples. São exemplos de moléculas que são formadas por um único tipo de átomo, por um único tipo de elemento químico. Então, por exemplo, a substância simples, o gás hidrogênio. Cada molécula de gás hidrogênio é formada por 2 átomos de hidrogênio. Então, os 2 átomos aqui são iguais. Então, é a substância simples. O O3. Cada molécula de gás ozônio é formada por 3 átomos. E os 3 átomos são iguais. O ferro. Se eu pegar uma barra de ferro, todos os átomos presentes nessa barra são iguais, são idênticos. Então, significa que eu tenho uma. Então, toda substância simples vai ser aquela substância em que a molécula é formada por apenas um único tipo de átomo, um único tipo de elemento químico, beleza?
Já uma substância composta é aquela em que as moléculas são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes, por dois ou mais tipos de átomos. Por exemplo, H2O. É só perceber assim, gente, quantas letras maiúsculas tem? O H e o O. Então, significa dizer que são dois elementos químicos diferentes. Então, é uma substância composta. C6H12O6. Quantas letras maiúsculas diferentes eu tenho? 3. Como cada letra maiúscula representa um elemento químico diferente, significa dizer que eu tenho elementos químicos diferentes. Portanto, se os 3 elementos químicos diferentes estão formando uma única molécula, significa dizer que eu tenho uma substância o quê? Composta. Beleza? E aí, vale ressaltar o seguinte. As letras representam os elementos. Esses numerozinhos que estão representados sempre menores embaixo e à direita da letra, eu chamo de índice ou atomicidade. Esse índice ou essa atomicidade, ele indica exatamente a quantidade de átomos que eu tenho de cada elemento presente na molécula. Ou seja, C6H12O6 pode ser a representação de uma molécula chamada de glicose. Então, cada molécula de glicose ela é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, aqui, essa representação corresponde a uma substância o quê? Composta. Então, um questionamento normalmente é feito é o seguinte. Cada molécula de glicose, cada molécula de C6H12O6, ela é formada por 3 elementos. E quantos átomos ao todo? 6 com mais 6, 12. Com mais 12, 24 átomos. Então, essa molécula de glicose, ela é formada por 3 elementos e 24 átomos. Já a molécula de água, ela é formada, cada molécula de água é formada por 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio, e 3 átomos, sendo 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar da galáxia, cada molécula de água sempre vai ser formada por 2 elementos químicos, ou seja, por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Em qualquer lugar do sistema planetário, cada molécula de glicose vai ser formada por 3 elementos químicos, ou seja, carbono, hidrogênio e oxigênio. Portanto, eu vou ter ao todo aí 24 átomos. Desses 24 átomos, 6 são de carbono, 12 são de hidrogênio e 6 são de oxigênio, beleza? Essa é a definição, essas são as ideias que você precisa ter acerca do conceito do que vem a ser uma substância simples e do que vem a ser uma substância composta. É muito importante você bater o olho, olhar para uma fórmula, para a representação de uma substância e conseguir identificar se é uma substância simples ou se é uma substância composta. Outro detalhe importante, as substâncias simples, elas não sofrem, elas não passam por processos de decomposição e se transformam em substâncias menores. A substância simples, se ela passar por um processo, ela for submetida ao processo de decomposição, ela vai formar átomos, ela vai se transformar em átomos, eu vou quebrar as ligações. Já uma substância composta, ela pode sim se transformar em substâncias o quê? Menores, tudo bem? Então, uma diferença importante também é essa. Substâncias simples não sofrem decomposição. Já as substâncias compostas, elas podem passar por reações de decomposição e produzir substâncias menores, substâncias relativamente mais. Tranquilo? O conceito de substância, a característica e as duas principais classificações, beleza? Vamos dar sequência em mais uma informação. E aí, essa próxima informação que eu vou te mostrar é isso aqui, ó. Toda substância, não me interessa se ela é simples ou se ela é composta. Toda substância, e aí detalhe, quando eu falo substância, eu já estou pressupondo que ela é o quê? Pura. Não tem necessidade de ficar falando de substância pura. Se é substância, já pressupõe que ela é pura, porque se não for pura, vai ser o quê? Mistura, beleza? Então toma cuidado, porque às vezes a gente acha,
Uma substância, ela pode não ser pura? Não. Se é substância, evidentemente, ela tem que ser o quê? Pura. Por isso que não tem necessidade de ficar falando substância pura. É mesmo que a gente falar entrar para dentro. Se você vai entrar, só pode ser para dentro, do mesmo jeito. Se eu estou falando substância, obviamente ela tem que ser pura. Se não for pura, eu vou falar que é uma mistura, beleza? E aí, toda substância, não me interessa se ela é simples ou se ela é composta. Ela sempre vai apresentar propriedades físicas constantes. E aí, é muito importante eu conseguir perceber essas propriedades físicas, principalmente temperatura de fusão e temperatura de ebulição, através da análise de um gráfico chamado de curva de aquecimento, onde eu vou te mostrar esse gráfico agora. Então, presta atenção, porque é muito comum, é muito recorrente aí o exercício de cobrar a análise desse gráfico, tá? Então, presta atenção. Então, vamos dar sequência aí e vamos mostrar uma outra diferença importante entre substância e mistura, ou melhor, vou te apresentar mais uma maneira de você identificar que, de fato, o sistema é uma substância, não interessa se é simples ou composta, só que agora através da análise de um gráfico, tá? Então, vamos lá, olha só. Análise gráfica. Essa análise gráfica nada mais é do que um gráfico. E aí, esse gráfico, na verdade, ele pode ser chamado de curva de aquecimento. O gráfico é o seguinte, gente. Esse gráfico chamado de curva de aquecimento, ele sempre vai ser um gráfico da temperatura, normalmente em graus Celsius, em função do tempo. Aí esse tempo pode ser minutos, pode ser segundos, pode ser horas, tudo bem? E o gráfico vai ter esse aspecto aqui, ó. Onde esse primeiro patamar é a temperatura de fusão, esse segundo patamar é a temperatura de ebulição. Ou seja, toda substância, não me interessa se é uma substância simples ou se é uma substância composta. O gráfico que representa a curva de aquecimento de uma substância sempre vai ter esse aspecto, sempre vai ter esse formato, sempre vai ter esse desenho, onde eu vou perceber aqui, ó, que em um determinado intervalo de tempo, essa temperatura ela não muda, ela permanece constante. Eu preciso saber o valor? Não. Eu só preciso saber que, à medida que o tempo está passando, durante esse intervalo de tempo, essa temperatura aqui, ela permanece o quê? Constante. E aqui é a mesma coisa, ó. Durante esse intervalo de tempo aqui, ó, essa temperatura, ela também permanece o quê? Constante. Ou seja, eu consigo perceber nesse gráfico que a substância em questão, ela sempre vai ter, o gráfico dela sempre vai ser representado com dois patamares constantes. E quais são esses dois patamares constantes? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. E sempre vai ser assim, gente. Todo gráfico que representa uma curva de aquecimento, por que curva de aquecimento? Porque à medida que o tempo está passando, a temperatura está aumentando. Por que eu estou frisando isso? Porque às vezes, ao invés de aparecer um gráfico que representa a curva de aquecimento, pode aparecer um gráfico que representa a curva de resfriamento. E aí, na curva de resfriamento, ao invés da temperatura aumentar, a temperatura vai diminuir. Eu vou te mostrar isso aqui um pouco, beleza? Então, toda substância, seja ela uma substância simples ou uma substância composta, o gráfico, a curva de aquecimento, sempre vai ter esse aspecto aqui, esses dois patamares constantes. E o primeiro sempre vai ser a temperatura de fusão, e o segundo aqui em cima sempre vai ser a temperatura de ebulição. O que seria essa temperatura de fusão, ou esse ponto de fusão? É a temperatura que a substância passa do estado sólido para o estado
líquido é onde começa a ocorrer a fusão. E a temperatura de ebulição é a temperatura em que a substância passa para o estado gasoso, é onde começa a ocorrer o processo de vaporização, beleza? E aí, outra informação importante a gente precisa conseguir identificar no gráfico. Sempre o estado físico de qualquer substância, antes de atingir a temperatura de fusão, é sempre o quê? Durante o seu processo de fusão, sempre vão coexistir dois estados físicos, o sólido e o líquido. Depois que todo o sólido derreteu, a temperatura volta a aumentar. E aqui eu tenho só líquido. Atingiu a temperatura de ebulição, eu começo a ter a transição do líquido para o gasoso. Enquanto todo o líquido não passar completamente para o estado gasoso, a temperatura permanece constante. Passou completamente, aí eu vou ter só o estado que? Gasoso. Então, toda substância, eu consigo perceber claramente que ela vai apresentar propriedades físicas constantes, propriedades físicas muito bem o quê? Definidas. Por quê? Porque ela vai ter uma determinada temperatura de fusão e ela vai ter uma determinada temperatura de ebulição. Ou seja, durante um determinado intervalo de tempo, essas temperaturas elas permanecem o quê? Constantes. Então, toda vez que você olhar para um gráfico, esse gráfico, lembrar o formato de uma escada, onde você consegue ver dois patamares constantes, duas linhas na horizontal, esses patamares constantes remetem à temperatura de fusão e à temperatura de ebulição. E aí, se eles são constantes, significa dizer que é uma substância. É claro que, olhando simplesmente para esse gráfico, eu não consigo saber se a substância é simples ou se a substância é composta. Eu precisaria de mais informações. Mas, regra geral, quando eu comparo a temperatura de fusão e ebulição de uma substância simples com uma substância composta, normalmente a temperatura de fusão e ebulição das substâncias compostas tendem, regra geral, é maior que a temperatura de fusão e ebulição das substâncias o quê? Simples, beleza? Só que, claro, gente, eu estou fazendo essa generalização considerando aí que eu estou comparando substâncias que apresentam o mesmo tipo de ligação. Ou, por exemplo, quando eu comparo substâncias formadas por ligação covalente. Se eu tenho uma substância simples formada por ligação covalente, uma substância composta formada por ligação covalente, regra geral, a substância que é formada por ligação covalente e é composta, ela vai ter temperatura de fusão, temperatura de ebulição maior do que a substância simples, beleza? Voltando aqui do nosso gráfico, vamos pegar como exemplo a água. A água é o H2O, é uma substância composta, é uma substância formada por ligação covalente. Depois isso é um outro assunto que a gente vai discutir. Já sabe, de tanto falar, a gente acaba decorando. A temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição é quanto? 100. O que isso quer dizer? Que a água congela a 100 graus Celsius e ela começa a passar para o estado gasoso a 100. Então, vamos pensar no seguinte. Digamos que você pega um copo com água que estava lá dentro do freezer da sua casa, onde está congelado. A temperatura do freezer é uma temperatura menor do que 0, por isso que a água congela. Então, lá dentro do freezer, vamos imaginar que está a menos 2, menos 3 graus Celsius. Quando eu tiro de dentro do freezer, essa temperatura ela começa a fazer o quê? Aumentar. Estava em menos 3, por exemplo, menos 2, menos 1. Quando chegar a 0, aquela água que está congelada, ela começa a derreter. Enquanto todo o gelo não derrete completamente, a temperatura vai permanecer constante em quanto? Em 0 graus. Quando todo o gelo derreteu, a temperatura da água começa a fazer o quê? Subir. Aí, beleza. Eu tenho agora só água no estado líquido. O gelo derreteu por completo. Eu coloco dentro de uma panela e começo a esquentar essa água. Quando essa temperatura chegar em 100 graus Celsius, a água vai começar a passar para o estado o quê? Gasoso. Enquanto toda a água não passar para o estado gasoso, aquela temperatura vai permanecer o quê? Constante. Então, nunca se esqueçam dessa característica. Toda substância, seja ela simples ou composta, durante as mudanças de estado físico, essas temperaturas elas permanecem o quê? Constantes, tudo bem? É claro que a água, por exemplo, eu sei que a água pode passar para o estado gasoso sem necessariamente atingir 100 graus Celsius. É o que acontece, por exemplo, quando eu coloco uma roupa para secar no varal, quando eu deixo um copo com água lá
2, 3, 4 dias sem ninguém beber, eu consigo perceber que o volume de água diminuiu. Isso não é um processo de ebulição, é um processo de evaporação. É um processo lento, um processo natural, que vai acontecer sem necessariamente fornecimento de calor, tudo bem? Então, significa dizer que existe a possibilidade dos líquidos, por exemplo, passarem para o estado gasoso sem necessariamente atingir a sua temperatura de ebulição. Só que isso vai ser um processo muito mais lento, um processo muito mais demorado, e normalmente essa passagem do líquido gasoso acontece só com as moléculas que estão na superfície do líquido, beleza? Então tomem esse cuidado. Mas o fato é, falou de substância, lembra, é um sistema constituído de um único tipo de molécula, de um único tipo de espécie química. Toda substância vai poder ser classificada em simples ou composta. Simples, um único elemento químico. Composta, 2 ou mais elementos químicos diferentes. Toda substância, não interessa se é simples ou composta, como ela sempre vai apresentar propriedades físicas, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade de líquidos, quando eu analiso o gráfico, a curva de aquecimento de uma substância, eu sempre vou perceber que ela vai ter 2 patamares constantes. O de baixo é sempre a temperatura de fusão, o de cima é sempre a temperatura de ebulição. Nesse caso, esse gráfico é chamado de curva de aquecimento pelo simples fato da temperatura estar o quê? Aumentando. Mas de vez em quando pode aparecer também um gráfico chamado de curva de resfriamento, que é o contrário. Aí eu vou te mostrar aqui só para você entender, tá? Como que seria essa curva de resfriamento? É o processo contrário. Ao invés da temperatura aumentar, a temperatura vai estar o quê? Diminuindo. Mas o comportamento vai ser exatamente o mesmo. Vou até apagar a margem aqui, olha só. O gráfico aqui. Temperatura em função do tempo. Beleza? Então, o gráfico que expressa a curva de resfriamento seria algo desse tipo aqui, ó. Continua tendo o quê? 2 patamares constantes. Aí aqui, ó, que é a temperatura de ebulição, no processo contrário, aqui eu posso chamar de temperatura de condensação ou temperatura de liquefação. Esse de baixo aqui corresponde à temperatura de fusão. Só que como é o processo contrário, eu posso chamar de temperatura de solidificação. Ou seja, nesse gráfico aqui, eu estou mostrando a transformação do sólido em direção ao gasoso. No gráfico que representa a curva de resfriamento, eu posso representar, por exemplo, a transformação do estado gasoso em direção ao estado o quê? Sólido, mas não muda, é a mesma coisa, ó. Aqui é gasoso mais líquido. Aqui é só líquido, líquido mais sólido, e aqui é só o quê? Só que à medida que o tempo vai passando, a temperatura está o quê? Diminuindo. Então, graficamente falando, numericamente falando, tanto no aquecimento quanto no resfriamento, a temperatura de ebulição é o mesmo valor numérico da temperatura de condensação ou temperatura de liquefação. A temperatura de fusão é numericamente igual à temperatura de solidificação. Ou seja, vamos de novo pegar o exemplo. A água congela, ou seja, é a temperatura de solidificação. Ela congela a 0 graus Celsius. O gelo derrete a 0 graus Celsius. E derreter já é o que? O processo de fusão. A água evapora, a água passa para o estado gasoso, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. O vapor de água ele começa a voltar para o estado líquido quando essa temperatura atinge quanto? 100 graus Celsius. Então, percebam que, numericamente falando, quando eu analiso tanto o gráfico que representa a curva de aquecimento quanto de resfriamento, os valores da temperatura de fusão corresponde à temperatura de solidificação, temperatura de ebulição corresponde à temperatura de fusão corresponde à solidificação, ebulição corresponde à condensação, beleza? Essas são as principais informações que você precisa ter acerca de uma substância. Não interessa se é uma substância simples ou se é uma substância composta, beleza? Te espero na próxima aula, onde a gente vai falar sobre misturas. A gente vai usar a mesma linha de raciocínio.
definição, características, classificação, beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu!